Bom, boa tarde para todo mundo. Como vocês, não sei, alguns não sabem, eu sou a Solange Mano. Eu sou uma ceramista que trabalha em Itaipava, que é uma cidade serrana do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Bom, um pouquinho só da minha história. Eu era executiva, trabalhava que nem uma moura, fui superintendente da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, dirigi fábrica. Aí, em 1987, eu resolvi fazer cerâmica de hobby. E fui fazer no ateliê da Silvia Goiana. E lá fui desenvolvendo, o barro foi tomando um espaço na minha vida, eu fui cada vez gostando mais do barro, e comecei a levar um barrinho para casa, e arrumei uma mesinha para trabalhar nos horários que estava em casa. E quando foi em 92, eu resolvi, meu marido era vivo nessa época, eu resolvi que eu ia parar tudo e ia ser ceramista. Aí conversei com ele disse, tá ótimo, você já trabalhou muito, não sei o quê. E eu então fui ser assistente da Silvia Goiana, porque era o único jeito, né? Porque chegar para fazer aula é uma coisa, e aprender como é que tem que gerir um ateliê para você poder dar aula é outra. Aí fiquei com ela até 94, e em 94 eu montei o meu primeiro ateliê, né? Depois trabalhei, fiz vários cursos, fui fazer uma pós-graduação em História da Arte, cursei uma pós-graduação em História da Arte na PUC do Rio, porque a minha formação é em Direito, também na PUC. E aí eu fui desenvolvendo, fazendo exposição, procurando, estudando, e em 2000, depois que eu fiquei viúva, eu resolvi mudar para Itaipava, né, que é onde eu resido hoje. Vim para cá em 2005, e aqui é tudo de bom, né, porque eu brinco que ceramista sempre busca um espaço mais aconchegante, com mais tranquilidade de vida, com muito verde, né? E depois também por questões financeiras, você não consegue ter numa cidade grande o espaço que eu tenho aqui. Depois vou mostrar um videozinho assim, rápido, sobre como é que é o meu ateliê. Aí aqui eu resolvi dar continuidade também a uma ideia que eu tinha tido quando eu fiz a incubadora cultural. A PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi a primeira universidade no Brasil a fazer uma incubadora cultural. E essa incubadora foi sobre cerâmica. Me coube apresentar o trabalho final, que eu havia proposto ser a Semana da Cerâmica de Ateliê no Rio de Janeiro. Foi um sucesso, mas por injunções políticas e coisas que não veio ao caso, não saiu da apresentação. No ano seguinte eu tentei, também não consegui. Aí os anos foram passando, Aí em 2012, eu já aqui em Itaipava, resolvi que eu ia fazer sozinha. Já existia o Facebook. Eu falei, vou fazer o Dia do Ceramista no Brasil. Aí comecei, por que 28 de maio? Porque eu tinha uma agenda que estava marcado 28 de maio, Dia do Ceramista. Como diz a Clara Jorello, que é uma grande ceramista argentina, ela disse, é um dia tão bom quanto o outro qualquer. Eu sei que existem datas em determinados países, como por exemplo na Argentina, acho que é 30 de outubro, aonde comemora, mas é o Dia do Ceramista da Indústria. Não é o nosso caso. Esse Dia do Ceramista que eu proponho é o Dia do Ceramista do ateliê, como trazer as pessoas para o nosso ateliê. Bom, já falei muito sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Silvia pelo convite, né, de vir participar desse projeto dela. Ela sempre tem projetos muito interessantes. E como a ideia era trabalhar a mulher, né, o direito da mulher, a proteção à mulher, eu resolvi trabalhar com um símbolo feminino, que é o símbolo de Vênus, que é aquele escudo, eu acho que eu tenho aqui, né? O símbolo de Vênus tá aqui, tá vendo? É o escudo com a cruz. Nesse símbolo de Vênus, dizem que, né, ele foi feito da antiguidade tardia, né? Mas ficou o símbolo do feminino.
Mas ao longo do tempo ele foi se tornando ele foi se tornando assim um símbolo da valorização do poder feminino, né? A origem desse símbolo ela está na mitologia grega. Ele representa o espelho da deusa Afrodite e o Vênus, né, na mitologia romana. E hoje em dia ele é usado também como uma força maior do empoderamento feminino, que tem que acontecer no dia a dia. Qual é o meu projeto? Meu esboço, né? Isso não é um projeto, isso é um esboço, é uma ideia. É que acrescente-se a ele, aqui no Brasil, o número de socorro, de atendimento à mulher é 180. Que esse símbolo seja feito em cada país, que seja gravado no centro dele esse número, para que ele se torne bem conhecido, para que eles dê uma força maior. A mulher olhe e diga, eu tenho, como se fosse um espelho, 180, ela vê o 180 ao se olhar, entendeu? Porque nós mulheres, nós somos responsáveis pelo cotidiano, né? Então, pelo nosso crescimento, pelo nosso respeito, no dia a dia a gente tem que fazer por isso. E aí diz assim, a primeira proposta é você ter a emancipação, uma independência financeira. Bom, quem pode, pode, quem não pode, mas não é porque a mulher não tem uma independência financeira que ela vai ter que apanhar ou submeter a coisas que não são, né? Por que começa essa história das mulheres? Tudo é muito antigo isso, né? Começa com as caças às bruxas. O que eram as bruxas? As bruxas nada mais eram do que as mulheres que se insurgiram contra o poder masculino. Mas eu não vou falar assim do mundo, primeiro, porque eu não tenho conhecimento para isso. Segundo, que o nosso tempo é pequeno e tudo. Então, eu resolvi me ater ao Brasil. Como é que esse movimento se dá no Brasil? Você vai ter uma ideia, gente, em 1827, as meninas são liberadas para frequentar as escolas, porque até 1827 só os meninos podiam ir à escola. Inacreditável, né? Mas é. Em 1832 vai ser publicado o primeiro livro tratando desse assunto, O Direito das Mulheres e as Injustiças dos Homens. O Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens. Esse livro é da Nízia Floresta, que foi a primeira mulher a denunciar, através de um livro, o mito da superioridade masculina. E ele trouxe à luz, vocês podem acreditar ou não, que a mulher é tão inteligente quanto o homem e que ela é merecedora de respeito. Gente, 1832, né? Em 1852, nós vamos ter o primeiro jornal feminino, que é o Jornal das Senhoras. E que, por incrível que pareça, esse jornal, ele vai ser uma coisa assim notória, porque ele dizia que as mulheres não vieram ao mundo só para aprender a tocar piano, para bordar, para costurar, que as mulheres poderiam fazer o que elas fossem capazes, né? Em 1871, nós ainda tínhamos escravidão no Brasil, tem a lei do ventre livre. Isso queria dizer que a escrava, ao gerar um filho, ela saberia que aquele filho gerado não teria que seguir sendo escravo, né? E se fosse homem, ele seria escravo, se fosse mulher. Mas a partir desse momento, tanto o filho homem quanto o filho mulher não seriam mais escravos. Porque a abolição só vai acontecer em 1888 com a princesa Isabel, que faz a Lei Áurea, né? Foi feita por uma mulher. Em 1879... aconteceu também uma coisa fantástica. As mulheres puderam cursar um curso superior, fazer um curso superior, quer dizer, ir para a faculdade. Até essa data não era permitido. Nós vamos ter um marco também interessante de mulheres que demonstraram ter um empoderamento
já para sua época. Uma foi a Chiquinha Gonzaga, que ela foi a primeira maestrina brasileira. Ela era música. Ela compôs uma música que aqui foi uma música de carnaval, que é o Abre Alas. O Abre Alas que eu quero passar, o Abre Alas que eu quero passar. E ela se separa do marido, torna a casar, quer dizer, um total escândalo para a época, né? Isso em 85. Em 87, nós vamos ter a primeira mulher que se formou em medicina no Brasil. Na Faculdade da Bahia, é a Rita Lobato Freitas. Isso, qual foi a sua tese? Foi fantástico, porque ela fez uma tese sobre operação cesariana, que é uma coisa exclusiva das mulheres. Em 1910, nós vamos ter outra mulher que sacudiu bastante a cabeça das mulheres e dos homens à época, que é a Patrícia Galvão, que é a Pagu, conhecida aqui como Pagu. Ela vai ser presa inúmeras vezes, ela era do Partido Movimento Comunista, porque ela defendia uma coisa assim, imagina, que os homens eram iguais às mulheres, que as mulheres tinham os mesmos direitos dos homens. Incrível, não? Isso em 1910. Em 1910 também tem o primeiro Partido Republicano Feminino, que reivindicava o direito do voto e a emancipação feminina. Esse partido vem reivindicar. Em 1919, gente, já tinha tido a Primeira Guerra Mundial, vem a reivindicação que as mulheres tenham salários iguais e que iguais aos homens, se elas exercerem a mesma função. E é incrível que até hoje ainda muito se briga por isso, né? Nós vamos ter em 28 no Brasil a primeira prefeita, aliás, a primeira mulher na América Latina a ocupar um cargo do executivo, né? Ela vai ser prefeita, e ela não existia ainda o voto feminino aberto a todos, né? Nós vamos ter, quer dizer, ela conseguir ser prefeita sem ter o voto feminino. Em 32, nós vamos ter a primeira atleta brasileira que vai para uma Olimpíada, que é a Maria Lenk, uma nadadora. Em 34, nós, as mulheres, conquistamos o direito de votar. Em todas as mulheres, porque em 32, as mulheres solteiras e viúvas podiam votar. As casadas, só se o marido assim permitisse. Elas tinham que pedir autorização ao marido, né, para votar. Então, aí, em 34, elas não têm mais que pedir essa autorização. Em 1962, gente, o mundo já cantava Beatles. É criado o Estatuto da Mulher Casada. Elas não precisam mais pedir autorização aos maridos para irem trabalhar. Aí, e essa também, 60 é uma década que eu acho que foi fantástica para as mulheres, porque é a chegada da pílula, onde a mulher se torna realmente responsável pelo que ela quer, né? Procriar, se ela quer procriar ou não. E em 77 nós vamos ter a lei do divórcio. E em 79, gente, é que as mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte. Elas não podiam participar de esportes de lutas, né? Em 80, as Forças Armadas passa a aceitar mulheres nas Forças Armadas. E agora, gente, em 1985 é criada a primeira delegacia da mulher em São Paulo. A delegacia da mulher, que seria chefiada por uma mulher, que a proposta era dar acolhimento a essa mulher, né? Porque a mulher, ao entrar, por exemplo, se ela fosse denunciar um estupro ou uns maus tratos, ela era atendida por um delegado, homem, machista, que estava nem aí. Aliás, na maioria das vezes, a levava na galhofa, né? E nós vamos ter outra coisa que eu acho assim surreal. Em 2002, o homem já tinha ido à Lua, o mundo já fazia
no Brasil a virgindade deixa de ser, a falta de virgindade deixa de ser crime. Em 2005 é que é criado o 180. Quer dizer, tudo na mulher é uma conquista, é uma conquista, é uma conquista, né? E em 2006 a gente vai ter a Lei Maria da Penha, que foi a luta de uma enfermeira que teve maus tratos durante 20 anos, para ela conseguir condenar esse marido. Né? E essa Lei Maria da Penha, hoje em dia, ela está mais difundida. O 180 está um pouco mais difundido, mas eu acho que a gente precisa dizer que a mulher precisa, ao se olhar no espelho, ela vê que ela tem um 180 para defendê-la. Bom, Brasil em 2010 tem a primeira presidente mulher e em 2015 a gente vai ter a lei do feminicídio. Como é que funciona um 80 aqui no Brasil? É uma central de atendimento à mulher que ela dá orientação, ela recebe denúncia, ela funciona 24 horas e ela tem uma coisa muito interessante, ela existe em 16 países, onde as brasileiras podem, como Portugal, Espanha, Itália, Argentina, onde as brasileiras podem ligar para, são determinados números que eu não vou falar aqui, mas estão no Google, onde elas podem ligar para ter esse atendimento, em português, inclusive. Hoje em dia nós temos o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu não entro no mérito sobre como é como funciona, se está funcionando bem, se devia estar funcionando melhor. Bom, então eu vou mostrar o meu trabalho que eu fiz para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Por que eu escolhi a porcelana? Eu escolhi trabalhar com a porcelana porque ela parece ser muito frágil. Assim como nós, mas não somos frágeis, né? Nós somos muito fortes. E trabalhei ela bem no feminino, porque uma das coisas que acho que tem que ainda ser lembrada é que a mulher tem e deve ser feminina. Se ela assim o quer ser, que ela seja. Ela não tem que abrir mão da feminilidade dela, do seu vestir, da sua vaidade. Ah, por que para? Não, não tem porquê e para. Eu sou mulher e tenho que ser respeitada como eu sou, tá? Bom, eu agradeço muito a vocês. Eu enviei várias fotos e aí a minha querida Silvia vai organizar para que vocês possam ver as fotos também. Tá bom? Muito obrigada e até logo.